Eita, ainda existe, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Estava ali esperando, amiga. Vamos lá. Hoje a gente vai começar, propriamente dito, o primeiro roteiro, né, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente já, as semanas anteriores, a gente percorreu o objetivo da obra, a introdução. Semana passada a gente estudou a questão do Espírito de Verdade, né? E hoje a gente vai entrar no primeiro dos 30 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a intenção é, como a gente já explicou nas semanas anteriores, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é uma revisita de Kardec dos aspectos morais do Evangelho de Jesus. E também da Bíblia Sagrada, porque ele também tem alguns aspectos do Velho Testamento. Então, algumas passagens do Velho Testamento, mas principalmente o Novo Testamento. Então, os estudos de Kardec, inspirado pelos Espíritos, como a gente viu na semana anterior, quando a gente falou sobre o Espírito de Verdade, Kardec jamais esteve sozinho na codificação. Ele foi muito inspirado pelo pensamento superior para nos preparar esta metodologia de ensino e focando os aspectos morais, principalmente da nossa transformação, da nossa necessidade de transformação. Então, nesses aspectos, Kardec traz uma metodologia. E nesta metodologia ele traz, primeiro, a passagem do Evangelho. Em cada capítulo, ele elencou 30 capítulos. Dentro de cada capítulo, ele traz a primeira parte, é o enunciado evangélico. Então, ele traz ou de Mateus, ou de Marcos, ou de João, ou de Lucas, se for do Novo Testamento, ou dos Atos dos Apóstolos, ou alguma passagem do Velho Testamento, Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, alguma passagem de um dos livros do Velho Testamento. E em cima dessa passagem do Evangelho, do texto evangélico, ele coloca os seus comentários. Não é? Então, além dos seus comentários, ele traz as instruções dos Espíritos a respeito de uma temática contextualizada com aquele capítulo. Então, é comum a gente ver em cada capítulo esse estudo das instruções dos Espíritos serem desdobradas em várias mensagens sobre vários temas. Né? Então, vários temas que eu estou dizendo relacionados àquela temática do nome do capítulo. A lei de amor. Então, na lei de amor, ele vai trazer vários temas. Por exemplo, nesse primeiro capítulo, que é Não Vim Destruir a Lei, ele traz o enunciado evangélico, traz o comentário de Kardec e traz as instruções dos Espíritos. E as instruções dos Espíritos, elas não são necessariamente codificadas e trazidas na mesma época que ele estava codificando a sua mensagem e o seu comentário. São mensagens trazidas por aquela característica que a gente já falou no estudo da introdução, que é a universalidade dos ensinos dos Espíritos. Ou seja, os Espíritos mandaram mensagens por vários médiuns em várias localidades diferentes. Então, por exemplo, nestas instruções dos Espíritos, nesse capítulo Não Vim Destruir a Lei, ele trouxe uma mensagem intitulada A Nova Era. E esta mensagem intitulada A Nova Era, ela foi abordada por 3 espíritos diferentes. A mensagem número 9 foi assinada por um espírito israelita, que foi trazida em Mulhouse, em 1861. A mensagem número 10, sobre esta mesma temática, foi trazida por Fenelon, que é em Poitiers, em 1861, ou seja, um outro local, mesmo ano em outro local, mas é a mesma temática do capítulo, né? E a mensagem número 11 foi trazida por Erasto, que é um discípulo do apóstolo Paulo, em Paris, em 1863. Então, quando a gente vê as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e no final assinada por algum espírito,
com um local e uma data, é esta comprovação de que esta informação faz parte da codificação, mas é o esforço de Kardec de concatenar as ideias. Ele pensava a mensagem e via o que é que era relacionado com o quê e trazia o conteúdo. Então, este é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hein? O ano é 1800 e tanto, mas É tão geral. A obra é 1864. Ele codificou, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, a primeira edição. A terceira edição, que é a que a gente estuda e que ele adotou finalmente, é de 1866. Então, de 1858 a 1864 é a data das mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Hein? Eu não sabia que tinham outras edições, que teve a primeira. A terceira edição, ele mudou muito a inspiração. Eles vão dizer, melhore, 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 aí vai. A terceira edição é a que a FEB traduziu, é a que a gente segue, é a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, é para a gente entender que quando a gente lê Instruções dos Espíritos, a gente vê aquele local e aquele ano, e a gente fica assim, o que significa isso? Significa isso, é universalidade dos ensinos dos Espíritos, porque está em toda parte, e o trabalho do codificador de consolidar aquela obra. Ou seja, gente, é muito carinho, é muita dedicação, é muito esmero para nos dar a cocada de coco do coqueiro da Bahia. Porque Jesus chega e diz, ó, o roteiro é esse. Aí Kardec comenta a respeito do que está sendo dito. Aí depois ele procura as comunicações dos espíritos. Olha, os espíritos, que são a voz dos homens que viveram na Terra, falaram sobre isso, esta temática. É tudo isso. Quando a gente vai ainda aprofundar o Evangelho segundo Emmanuel, ele também pega tudo isso e Emmanuel ainda comenta a respeito de cada versículo. Né? Então, é muito detalhe, é muita informação. Então, é aquilo que eu estava dizendo ontem à noite, nas nossas reuniões. A gente não precisa mais de missionários. Quer dizer, a gente sempre precisa de missionários, mas a gente não precisa mais de missionários para revelar novas informações. A gente não precisa de missionários para explicar as informações reveladas. A gente precisa vivenciar. Os missionários somos nós. Então, chegou o tempo da maioridade das ideias espíritas, da maioridade das ideias morais dos evangelhos, de todos esses missionários que passaram na Terra, que está na hora de você colocar em prática. A gente não está precisando mais se matricular em faculdades. A gente está precisando exercitar as nossas profissões, se a gente fizer um paralelo. Uma vez educados, que em tese já somos, ou já deveríamos ser. Né? Então, é tempo de aferição de valores. É tempo da gente verificar tudo que a gente já acumulou nos nossos espíritos ao longo de tantos milênios e dar testemunho dessas informações na nossa vida. Como aquilo influencia a mim e como aquilo pode influenciar a mim para modificar o mundo que eu influencio. Então, eu sou em tese, essa luz que Jesus disse que brilha a vossa luz. Ou seja, eu transformado, eu regenerado, eu regenero o mundo que eu influencio. Então, nessa crescente, a gente vai transformando a humanidade. Então, não é mais esperar a vinda do Cristo para nos libertar. Cristo já veio. A gente não tem que ter mais essa dúvida de que Cristo vem. Cristo já veio. Cristo vai voltar. Vai. Mas vai voltar em cima de uma nuvem, arrodeado e trazido por anjos? Não. Cristo vai voltar através de você, o Elker, de você, Rita, de você, Ana, de você, Dona... vai voltar através de cada um de nós, ecoando o que ele ensinou. Então, esta é que é a perspectiva. A gente precisa dar testemunho dessa verdade. Cristo voltar é Cristo voltar em você.
através das suas atitudes, através da sua luz, que brilhe mais uma vez. É tempo desta atitude. Não adianta mais a gente ficar sentado, orando de joelhos, esperando, não. É a gente sair e fazer. Acho que a gente estudou uma mensagem um dia desse em Obreiros da Vida Eterna, quando uma mentora dirigente de um templo na crosta terrestre estava sendo atacado por forças tenebrosas e todo mundo se preparou. Vamos preparar para se defender, né? Os ataques. Vamos nos preparar para nos defendermos. Aí um trabalhador virou para ela e disse: Cipriana, se eu não me engano, Cipriana, vamos orar. Aí ela disse: não, orar eu já orei de manhã. Aliás, eu faço isso todos os dias, mas agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa da oração, mas a oração cotidiana, permanente, que nos fortalece e nos habilita, mas é tempo de agir. Então, não adianta a gente ficar, é agir. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Então, um pouco isso que a gente vai entendendo, né? Então, vamos lá. Porque as casas espíritas estão no Brasil. E que 12.000 casas espíritas estão no Brasil. Por que tu acha que não tem tudo na Europa? Essa é uma pergunta, na verdade é o seguinte, a pergunta que Rita está fazendo é porque a mensagem da terceira revelação ela não nasceu no lugar que já havia as revelações anteriores. É mais ou menos o seguinte, imagine que você mora numa família que tem uma certa população e que você veio nessa família para tentar pregar uma determinada lei de equilíbrio, de harmonia, de paz, mas você não consegue com os habitantes daquela casa. Você não consegue com os habitantes daquela casa. Então, por que você não consegue com os habitantes daquela casa? Você esgota naquele momento as suas tentativas e diz: tá, tudo bem, aqui, neste solo, eu não vou conseguir, porque nesse solo eu já tive briga, já houveram mortes, já houveram guerras, já houveram muitas questões que criaram um psiquismo que impede que esta luz que eu estou trazendo floresça, ela fica abafada por essa mensagem, pelo psiquismo. Eu não consigo prosperar com uma mensagem de paz no meio da guerra. Então, o que é que você faz? Você diz: não, eu vou para aquela propriedade que fica ali naquela cidade vizinha, que é uma propriedade virgem, nova, ainda cheia de árvores e com a população ainda, com a mente ainda crianças, sem estar poluída com preconceitos, com ideias, com raiva, com rancor, com vingança. Eu vou criar esta árvore frondosa para que ela floresça neste ambiente. E depois essa árvore se espalha para levar de volta essa mensagem. É um pouco o que houve na Europa. E essa é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque na Europa, que recebeu a mensagem do Cristo, porque veio em Roma, Roma foi a sede da Igreja de Jesus, foi a rocha, foi Pedro, o primeiro coordenador dos pais da igreja, foi na Europa, na Itália, Roma, o conquistador do mundo, foi naquela região. Mas o que é que a gente fez com aquela mensagem pura e cristalina? A gente criou os puxadinhos e as dependências da humanidade. Criou as nossas dependências. E aí a gente abafou uma mensagem que seria só luz, só pureza e só amor. Quando viu que não tinha condições, pela dificuldade da Idade Média e tudo isso, Jesus disse: não, eu vou planejar o descobrimento das Américas
e planejou o descobrimento das Américas para que esta cruz do Evangelho fosse deslocada para uma região menos poluída. É por isso. Há um planejamento superior para que as coisas aconteçam, né? Aí você diz, e hoje essa doutrina espírita vai para a Europa, vai para a Ásia? Não, a mensagem hoje é da maioridade. Então não há mais discussão do ponto de vista de religião. Religião é coisa dos homens. Hoje já começa a se ter, pela evolução moral da humanidade, já se começa a perceber que é menos formalismo e mais espiritualidade. Eu não preciso mais dos dogmas, eu preciso dos sentimentos. Então, eu não sou diferente porque sou espírita, porque sou católico, porque sou budista ou porque sou muçulmano. Eu sou diferente porque eu amo. Eu sou diferente porque eu faço o bem. Eu sou diferente porque eu sigo um código de conduta moral que é compatível com as esferas superiores. E isso é independente de escola religiosa. Então, essa é uma tendência que a humanidade caminha. Agora, entender melhor a relação da ciência e da religiosidade, a gente vai ver aqui, se Deus quiser, né? Porque são necessárias. A ciência cuida das coisas da terra, a religião cuida das coisas dos céus. É necessário esse encontro, porque todas as duas bebem da mesma fonte, de Deus. E Deus não estaria criando uma para abafar a outra. Deus cria as duas para que elas se unam e a gente cresça com as duas asas que o Espírito de verdade nos revelou. Espíritas, amai-vos, a asa da religiosidade, e espíritas, instruí-vos, a asa da ciência, do caber na nossa razão. É por isso que a gente vai caminhando, entendeu? Então, vamos lá. A mensagem do Evangelho desse primeiro capítulo é essa. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ou seja, o primeiro capítulo, Kardec vem trazer uma mensagem do Cristo, de falar de uma continuidade, de falar de uma revelação progressiva. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, a lei de Moisés, os profetas que revelaram entre Moisés e a vinda do Cristo. Ou seja, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir o que foi dito. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. Ou seja, a gente não evoluirá plenamente sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, a lei já nos foi revelada. A lei já nos foi trazida. A gente não precisa de ninguém para trazer de novo o que já foi dito. Então é aquela história, eu vou pedir para Jesus aparecer na minha frente e me dizer qual é o caminho. Aí ele aparece e vai perguntar, ô Cida, qual foi a aula que você faltou? Quer que eu desenhe, né? Então, já foi tudo dito, mas nada na Terra, a Terra não evoluirá sem que tudo que esteja na lei seja perfeitamente cumprido. Ou seja, sem que você, sem que eu, sem que nós estejamos com essa lei internalizada. É a atitude. Não é mais de fora para dentro. É de dentro para fora. Não é mais espírito, não é mais materializar o espírito, como o nosso patrono Peixotinho. É espiritualizar a matéria. Não se trata mais da gente cuidar dos fenômenos. Cuida da gente ser o fenômeno de transformação moral. Então, esse é o processo da regeneração. O processo da regeneração é onde predominam
as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Então, não é mais o homem material, é o homem espiritual. É o que Jesus nos disse: arrependei-vos, vós que estáis assentados em trevas, porque eu venho para vos falar do reino dos céus. Não mais o reino dos homens, os castelos, as nobrezas, os títulos materiais, das coisas, das leis materiais. Mas eu venho falar das coisas de Deus, as coisas do Espírito. Né? Então, essa é a perspectiva. E ele não veio para destruir o que foi dito, porque o que foi dito serviu no seu tempo, ensinando a todo aquele povo que fazia parte daquele tempo, daquela cultura, porque a gente vive espaços de tempo e de espaço. Assim as mensagens proliferam. Estão entendendo? Então, essa é a informação do Evangelho do Cristo. O que é que Kardec diz? Primeira parte, Evangelho. Segunda parte, Kardec. O que é que Kardec diz deste comentário? Ele primeiro traz Moisés, primeira revelação. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus é invariável. A lei dos homens, ela é variável, porque ela apropria-se aos costumes e ao caráter do povo. O tempo, o orvalho divino, que se mistura com os costumes e o caráter de um povo em um dado momento. A lei que vem de Deus, não. Essa é permanente e definitiva. Então, o que Kardec diz dos livros de Moisés é que nos livros de Moisés existiam duas partes: a lei de Deus, promulgada no Sinai, e a lei escrita por Moisés, para atender um determinado costume e um determinado caráter de um povo, de uma determinada região, em um dado espaço de tempo. Certo? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos do Evangelho do Velho Testamento, do livro de Moisés. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima de Deus, do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Isto é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É por isso que os judeus que seguem o Velho Testamento, que é chamado por eles a Torá, não dizem o nome de Deus. Ele diz o meu Senhor. E o meu Senhor em hebraico é Adonai. É por isso que eles não repetem o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico é Yahvé. Então, eles não pronunciam o nome de Deus para atender um mandamento. Não pronunciareis o nome de Deus, em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, o Shabat, que eles seguiam ao pé da letra e que Jesus contrariou um pouco esta questão para dizer que o homem também veio para trabalhar no dia de sábado. Né? Então, eles se pegavam ao espírito da lei. Então, é por isso que eles seguem esse mandamento aqui, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Os 3 primeiros mandamentos falam da relação do homem com Deus. Os outros mandamentos: não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem.
Ou seja, os outros mandamentos falam da relação do homem com o próximo. Ou seja, é a base do direito romano até hoje, do código de processo do direito romano, é os 10 mandamentos. Nessa questão da lei de justiça, para falar da relação do homem com o próximo. Jesus pega esses 10 mandamentos e resume: amarás o Senhor teu Deus de toda a força do teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda lei e os profetas acham-se aí contigo. Ou seja, Jesus pega esses 10 mandamentos, lei de justiça, e resume, introduzindo a lei de amor, falando da relação do homem com Deus, ama a Deus, e falando da relação do homem com o próximo, ama o próximo. Toda a lei e os profetas estão aí contidos. Ou seja, não vim destruir a lei e os profetas, eu vim fazer cumprir. Ele veio explicando as coisas que foram reveladas naquele tempo. Então, ele veio trazer mais luz àquilo que já existia, né? É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, ou seja, os 10 mandamentos têm caráter divino. As outras partes são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e disciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Ou seja, recorte do tempo e do espaço, o povo tinha aquela cultura, aquele modo de ser. Então, ele precisava de uma linguagem que sossegasse aquele povo naquele tempo, né? Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir a origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, é esse Deus punitivo, esse Deus que combate, esse Deus que castiga, esse Deus que pune, né? Então, era essa a necessidade do povo naquele tempo, para educar esse povo naquele tempo. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos estes: não matareis, não casareis, dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. Ou seja, se eu digo não mate, não posso mandar depois matar. Não é a exterminação um dever, né? As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Era a educação do povo naquele momento, pois um caráter essencialmente transitório. Ok? Era necessário naquele momento. Ok? Segunda parte de Kardec, Moisés. Segunda parte, o Cristo. Segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Ele modificou as leis de Moisés, não as leis de Deus, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores. Ele combatia o tempo todo os fariseus, o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não poderia fazer passá-las, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele traz a lei de amor e coloca acima. Ou seja, amor é a lei. O amor é a lei. As outras coisas vêm a reboque, né?
e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Ou seja, ele resume tudo e diz: é a lei de amor a Deus e ao próximo. O resto é corolário desta lei, né? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção alguma, são objeto da mesma solicitude. Ou seja, a terra não passará sem que esteja cumprida até o último iota, quis Jesus dizer que esta lei estivesse contida, executada e permanentemente viva dentro de quem? De cada um de nós, de toda a terra. Porque assim a terra não passará. O que é que a terra não passará? A terra não ascenderá à categoria de mundo de regeneração. Porque os homens que habitam a terra é que precisam dar testemunho das lições que já receberam. Esse é o processo da regeneração. É por isso que Jesus veio iniciar o processo da transição planetária. Estão entendendo, gente? Então, essa é a essência de não vir destruir a lei e os profetas, né? Mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ou seja, ele apenas não falou apenas. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. Ou seja, muitas profecias que vieram dos profetas, Jesus veio cumprir. Nasceu em Belém, entrou em Jerusalém montado no jumento, ou seja, ele deu cumprimento às diversas profecias anunciadas pelos profetas, né? Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Eu venho para vos falar das coisas de meu Pai. Eu venho para lhes ensinar o reino dos céus. Vierais ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e se pressentirem nesses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Ele não pôde revelar tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele não podia revelar aos estudantes do primário assuntos do ensino médio, nem podia revelar aos estudantes do ensino médio assuntos de pós-graduação, e nem podia revelar os assuntos de pós-graduação de pós-doutorado, tudo conforme a sua capacidade e o seu tempo, né? Não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. O homem precisa nascer da alma e do corpo e do espírito. Ele disse que precisava, mas não disse como. Porque ainda não podíamos compreender, né? Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Eu não podia anunciar essa verdade sem que antes
eu tivesse maturidade para compreender. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das tais ideias. A ciência precisava evoluir. As coisas da Terra, as leis da Terra, precisavam ser descobertas pelos missionários que vieram com esse propósito, de revelar aos homens a ciência. Importava, pois, da ciência o tempo necessário para poder progredir. Eis o cristianismo. A gente viu Moisés, a gente viu o cristianismo. E o espiritismo? Terceira revelação. A gente viu primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele não a mostra, ou seja, a relação do mundo material com o mundo espiritual. A existência de um mundo espiritual que pré-existe e que permanece vivo. Não mais como uma coisa sobrenatural. São leis naturais, não é sobrenatural. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí que vem muito do que ele disse permanecer ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo, que revela as leis naturais, é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Compreender os princípios naturais do mundo espiritual e das relações desse mundo com o mundo material é a chave que nos foi revelada para a gente compreender tudo de uma forma mais simples e mais tranquila. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, primeira revelação. A do Novo Testamento tem na do Cristo, segunda revelação. É por isso que os judeus chamam Jesus de um profeta, não é? O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Kardec não é um profeta, Kardec é um codificador, é um estruturador da lei de quem? De Deus. Revelada por quem? Pelos homens. Através de quem? Dos médiuns. Que homens? A voz dos homens que viveram na Terra. Os espíritos. Porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Neste capítulo, a gente vai ver 3 mensagens sobre a nova era. Um espírito israelita, Erasto e Fênelon, todos 3 dizendo mais ou menos a mesma coisa no mesmo sentido. As vozes dos homens dos céus, as vozes dos espíritos que habitam os céus, revelando a mesma lei. Que lei? A lei de Deus, porque todo mundo bebe na mesma fonte. Esse é o Espiritismo. Ok? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração, que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espírito de verdade, a falange de verdade, o que a gente quiser chamar, coordenado pelo governador planetário, o Senhor Jesus de Nazaré. 3 revelações. Moisés, o próprio Jesus, Kardec, com o Espiritismo, que na verdade é a manifestação e a revelação das leis de Deus
que estão presentes em toda parte. Ok? Outra parte de Kardec é a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, as duas asas. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não poderia contradizê-las. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à tolerância. A velha história do sectarismo. Eu sou da ciência, não sou da religião. Eu sou da religião, não sou da ciência. E aí, cada um criou a sua exclusividade, acaba brigando e não se encontra. E as duas asas precisam se encontrar, porque as duas asas provêm de Deus. Né? São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. A gente começou amanhã discutindo a abordagem médica. A medicina do futuro não pode prescindir da existência da alma humana, porque nós somos espíritos. A alma humana, ela é sentimentos. Eu não posso fazer um diagnóstico, uma análise de um corpo físico que é matéria, que é consequência das emanações vibracionais de um espírito que vibra, que pulsa. O meu corpo é o reflexo da minha alma. O que acontece no meu corpo é uma consequência do que acontece na minha alma. A minha alma é o reflexo do meu perispírito, que é o acúmulo de todas as minhas existências anteriores. O futuro nos dirá que uma coisa está relacionada à outra. Eu não posso tratar de fora para dentro apenas. Eu preciso tratar de dentro para fora, porque assim eu conseguirei o ser pleno que todos nós caminhamos para essa abordagem. A ciência e a religião precisam dar as mãos para compreender esse homem pleno, holístico, esse ser capaz que somos todos nós. É isso que Kardec está dizendo aqui. Se você não consegue aqui de dentro, como é que você vai para fora, né? Deus é único e Moisés, muito obrigado. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Primeira grande contribuição do judaísmo, o monoteísmo, porque antes eram os pagãos, era aquele politeísmo. O judaísmo veio trazer um Deus único para todos, né? O povo hebreu foi o instrumento de que ele serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, porque ele passou. Esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhes o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adentramento em que se encontravam os povos, a história do tempo e do espaço, que ele se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quando no aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar
Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar um inimigo. Naquela época não se aceitavam essa condição. Né? Até hoje muita gente não acredita, muita gente diz que você tem que amar seu inimigo, o cara não entende o que é amar o inimigo. Por que eu vou amar o meu inimigo? Eu tenho que acabar com ele, porque ele não entende que seu inimigo é um afeto de ontem que foi desfeito e que aí vai a consequência da lei. Né? Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhe necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica. Ou seja, não vim destruir a lei, sempre gradual as revelações que o povo recebe. Né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-se morada de espíritos superiores aos que hoje habitam, os brandos e pacíficos. Os que já estão transformados pelo Cristo herdarão a terra. Né? É a lei do progresso, que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de Deus, se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que hão de se desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Esta é a mensagem de um espírito israelita. Essa mensagem já está na parte das instruções dos espíritos. Vocês vejam que tudo isso está concatenado. Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou para uma missão de torná-lo conhecido. Então, um espírito israelita já transformado por essa mensagem conclui dizendo: Moisés abriu o caminho, primeira revelação. Jesus continua a obra, segunda revelação. O Espiritismo a concluirá. Assinado um espírito israelita em Mulhouse, 1861. Então, essa foi a primeira mensagem do final desse capítulo das Instruções dos Espíritos. Uma outra mensagem que diz mais ou menos é o seguinte, é assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar nas trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Aquela história do terreno que estava minado por uma mensagem que não podia eclodir. Aquilo que eu te falei. O mundo estava em trevas. Como ele disse aqui, está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar de sangue de tantos males, ainda não veio. Ou seja, apesar de todo esse esforço, o reino do Cristo ainda não veio. Cristãos,
voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de que não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Somos os missionários dos novos tempos. A cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão. Não constrói a formiga o edifício da sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Ou seja, uma mensagem do espírito de Fénelon em Poitiers, 1861. E concluindo esse estudo, tem a mensagem de Erasto, que diz o seguinte: ele faz uma combinação, ele traz uma reflexão em cima do espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Santo Agostinho é um santo da Igreja Católica. Santo Agostinho manifesta-se quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que viveu no século V. Né? Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu que sua alma, aquela singular vibração, o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. É um mentor espiritual de Bezerra de Menezes. Na sua obra, a gente vê ele se manifestando em algumas mensagens. Né? Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. E estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ou seja, um pai da igreja revelando que a minha mãe virá visitar-me e me dizer o que espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras. Não, a mãe dele, depois da morte de Santa Mônica, né? E que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Esta a razão porque hoje, vendo a chegada, a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Ou seja, concluindo esse estudo, Erasto traz a mensagem de um pai da igreja que, pela verdade que ele previu, que ele pressentiu e que ele internalizou, se tornou um ardoroso defensor de nossa doutrina. Vemos muitas mensagens assinadas por ele na codificação espírita. Né? Então, meus irmãos, é isso. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. A gente vai entrando na lógica de Kardec, compreendendo que estes ensinamentos estão concatenados, a gente vai refletindo que isso reflete uma lógica metodológica trazida pelos céus, através do codificador. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Por quê? Ideia de continuidade. Primeira revelação, Moisés, no seu tempo e na sua hora. Segunda revelação, Jesus, a lei de amor, que vem explicar que todo o caminho é o amor.
Terceira revelação, Espiritismo, unindo ciência e religião, as duas asas que a gente precisa para compreender o ser integral, que somos todos nós. Primeiro capítulo, a metodologia de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, texto evangélico, instruções de Kardec, instruções dos Espíritos. Este capítulo deu para a gente cobrir em um roteiro. Outros capítulos que são maiores, a gente provavelmente não vai conseguir. A gente vai tratar uma parte, outra parte, e dividir em tantos estudos quantos forem necessários. Ok? Então, que Jesus nos abençoe e possamos ter compreendido que ninguém veio destruir a lei, e sim fazer cumpri-la. Ok?